Diz assim, vamos orar primeiro. Senhor Deus e Pai, humildemente abrimos a Tua Palavra e sabemos que só o Senhor é que pode nos revelar as lições que ela tem para nós. Somos falhos, indignos e por isso clamamos a Ti por auxílio, ajuda e iluminação. Em nome de Jesus, amém. Lucas 22, 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa, no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Observem, suscitaram uma discussão entre os discípulos sobre qual deles seria o maior. É interessante, irmãos, que esse pensamento, ele gira dentro de cada um de nós. Nós estamos sempre procurando ser o maior, né? Ser o melhor naquilo que a gente faz, né? Até de forma inconsciente a gente acaba fazendo isso, né? A gente vê alguém do nosso convívio ali, né? Que cresceu junto com a gente, compra uma moto, aí você já quer comprar uma parecida com aquela. Eu me lembro que teve uma irmã da igreja que ela viu uma irmã com um vestido com um tecido bem bonito, né? Aí foi, ela foi e comprou o mesmo tecido e fez uma saia. Aí eu fui e disse pra ela, disse, irmã, essa tua saia tá parecendo com o vestido daquela irmã ali. Aí ela disse, não, mas foi coincidência, né? Não foi. Ou seja, uma pessoa que canta, não é assim? Ela quer, a outra que fica observando, quer de alguma forma dizer assim, não, fulano canta mais. Uma pessoa, até a pessoa na igreja, né, tá pregando, aí quer tomar a frente da outra também, prega. Teve uma igreja aí, num lugar aqui no sertão, não sei se foi aqui na Paraíba ou foi no Ceará, que a igreja lá era assim, era o pai, era o diretor da igreja, a mãe era a tesoureira, aí o filho mais velho era o secretário, eles tinham 10 filhos, né? Aí saía dividindo, o outro era diretor de música, o outro era diretor do ministério tal, o outro era diretor de diáconos, e era assim, era o pai, a mãe e os filhos, tudinho, na igreja, né? Aí chegou um pastor lá, aí disse, ó, isso aqui tá errado, não pode ser assim não. Você tem que diversificar, né? Coloca uma pessoa também que não é da sua família para tomar um cargo aí. Porque senão você vai ficar só com uma opinião aqui na frente, ninguém pode dizer nada, né? Aí os irmãos disseram, tá certo, vamos ver, né? Aí disse que quando chegou na hora da votação, né? O pai, né? Já tinha convencido os irmãos tudinho, né? Para votar nele. Porque já fazia tempo que ele estava lá, né? Aí convenceu todo mundo, né? Aí o pastor percebeu que aquilo estava manipulado, entendeu? O pastor disse, é o seguinte, eu vou desconsiderar essa reunião aqui, e o senhor não é mais diretor da igreja, nem a sua mulher é mais a tesoureira, e nem seu filho é mais o secretário. Aí botou irmão tal para ser o diretor, né? Que não era da família dele, né? Resultado, Adivan, qual é o resultado? Todos aceitaram na paz. O pastor teve que sair correndo dali, que o irmão saiu com um facão desse tamanho assim, ó. Só vou pegar esse pastor agora. Esse cabo chegou agora aqui e já quer mudar as coisas aqui que tá feita, rapaz. Uma história verdadeira, viu? Botou o pastor para correr no facão. Por causa de quê?
da posição, é uma coisa simples, né? A direção da igreja ali. Mas se você observar, tem igrejas aí que é desse jeito. Na hora que tira uma pessoa do cargo ali, tá feita a guerra. Por quê? Exatamente essa questão aqui, né? Você lembra que aqui está dizendo aqui que era quem? Eram os fariseus, eram os judeus ou eram os discípulos que ficavam discutindo quem era o maior? Os próprios discípulos de Jesus. Pessoas que estavam convivendo ali com Jesus. Todo dia vendo aquela humildade de Jesus e mesmo assim, entendeu? Ficavam, não, vai ser o seguinte, ele vai assumir o reino. Na hora que ele assumir o reino, tem 12 aqui, ele só vai poder escolher um para ficar no lado direito. Aí já ficavam discutindo, né? Na hora que ele assumir, qual vai ser de nós? Qual vai ser? Vai ser Pedro, vai ser João, vai ser quem? Vai ser Judas, vai ser quem? Aí ficou aquela discussão. Aí diz que teve uma hora que a mãe de um, a mãe de dois entrou no meio, né? Que era a mãe de Tiago e João, né? Aí foi falar com Jesus. Só tem uma confusão aí, mas faça o seguinte, na hora que o Senhor assumir o reino, o Senhor coloca esse meu filho um do lado, outro do outro. Está resolvido o problema. A mãe mesmo, né? Foi dizer. Meus dois filhos estão aí. Na hora que o Senhor assumiu o reino, bota um do lado, outro do outro. Aí Jesus disse, minha senhora, a senhora não sabe o que a senhora está pedindo. se os seus filhos puderem beber o cálice que eu estou para beber. Aí ela disse, eles podem. Qual foi o reino que Jesus assumiu nessa terra? Sabe qual foi? Uma cruz. O que aquela mãe estava pedindo? Para pregar o filho dela de um lado e outro do outro. Todos os discípulos de Jesus, eles tinham uma expectativa, né? De que a qualquer momento, Jesus iria... Esse é meu, né? Vai cantar agora? Muito bem. Eles tinham uma expectativa que a qualquer momento Jesus iria se manifestar como um rei poderoso, entendeu? Eles ficavam até quando Jesus ressuscitou, que Jesus estava para subir ao céu, aos discípulos chegaram e disseram, mestre, vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Aí Jesus disse, vocês não se preocupem com isso, não compete a vocês saber dessas coisas. O Pai mesmo já tem uma hora designada para isso. Os discípulos queriam que Jesus fosse que nem Salomão, entendeu? Sentasse no trono e tivesse milhares de servos servindo ele ali. E eles, como eram discípulos, estariam o quê? Entendeu? Exatamente como a família daquele irmão que eu falei para vocês, né? Um era o ministro tal, o outro era o secretário tal, entendeu? Quem é que não gosta de posição, né? Uma vez, lá no batalhão de primeiro, tinha uma segregação grande, porque era feito a alimentação era feita lá dentro do batalhão, né? Agora acabou com isso, né? Eles colocam uma gratificação e cada um se alimenta no lugar que quer, né? Mas antigamente era assim, era lá dentro do batalhão. Aí só que era segregado. O que é um negócio segregado? Essa parte aqui só entra soldado. Essa parte aqui só entra sargento. Essa parte aqui só entra tenente. Aí o que é que acontecia? O tenente comia o filé, né? O cabo comia, o sargento comia a segunda, né? E o soldado, as pés. Complicado. Aí era um negócio, às vezes faltava colher, entendeu? Faltava colher. Eu me lembro que uma vez eu fui almoçar, aí cadê a colher? Cadê a colher? Não tinha colher. Aí eu disse, gente, eu vou comer com as mãos, é possível. Aí olhei assim, aí tinha uma colher lá, né? Só que era na parte de quê? Do sargento. Aí eu disse, agora? Aí eu vou pegar. Aí eu vou ficar assim, eu não como. Aí fui lá, peguei, né? Na hora que eu pego a colher, aí vi aquele grito lá. Ei, não sei o que, não sei o que. Vamos me prender agora. Ah, você não sabe que não pode pegar essas colheres aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí foi um arroz tão grande, né, que eu passou até a fome. Aí você pensa, né? Coisas desse tipo existem no nosso mundo, já pensou?
Aí, graças a Deus que não tem mais isso lá, entendeu? A gente senta numa mesa lá agora, a gente se reúne, é, um compra o pão, o outro compra o açúcar, o outro compra um bolo, entendeu? Aí senta o coronel, o soldado, o sargento, o aluno, tudo junto e come ali, né? Quer dizer, melhorou bastante. Mas eu me lembro que nessa época era assim. E é uma coisa que reflete exatamente isso. Tem algumas pessoas que dizem assim, né, Vera? Fulano parece que acha que tem um rei na barriga. Não é assim, né? Tudo gira em torno dela, né? Tudo gira em torno dela. Lá na faculdade, né, na FIP, você sabia que na FIP tem um negócio lá que é uma segregação também. Ele diz que tem os cursos de licenciatura, aí tem os cursos de bacharelado. Curso de licenciatura é o bolsista, é aquele pobrezinho do Jatobá que estuda lá, né? Assim, que recebe um auxílio de Bolsonaro, de Lula, da época ainda. Aí esses bacharel, né, que tá lá estudando, o pai é rico, né, assim? Quando vê uma pessoa daquela que é da licenciatura ali, já despreza, entendeu? Se está no lugar, se levanta na hora que o outro chega. Minha esposa estava fazendo lá licenciatura em pedagogia. Aí ela disse que chegou, né, na biblioteca. Aí tinha umas jovens lá, da bacharelado lá, se eu não me engano, era de arquitetura. Um curso bastante caro, né? Arquitetura, odontologia e medicina, os cursos caros. Aí disse que teve uma que se levantou e disse assim, vamos sair daqui que já chegou a pobreza. Parecia até com o Kiko, né? Gentalha. Chegou a pobreza. Aí disse que teve uma menina que disse assim, se for a pobreza de espírito, ela não chegou não, já estava aqui. Ela estava brava na hora. E é exatamente assim. Observa assim, a gente fica pensando, o mundo que a gente vive, ele estimula isso, sabia? O cara veste uma camisa de um time, aí é melhor, não é assim? O cara veste a camisa do Palmeiras, né? Aí o outro diz assim, não, esse aqui é campeão de tal. Aí outro, mas não é daquilo. Não, esse aqui é a camisa do Vasco. Aí ele fica estimulando, entendeu? Esse negócio de maior, melhor. Entre as religiões existe isso também? Sim ou não? Uma vez eu estava sentado aqui, eu vi passando um cara de uma igreja aí, né? Dessas outras igrejas aí. E quando ele olhou assim que viu o nome, ele fez desse jeito. Virou a cara pro outro lado assim, né? Porque geralmente uma pessoa de uma religião evangélica, quando vê outra evangélica, o que ele faz? Paz do Senhor, não é assim que diz, assim? Paz do Senhor, irmão, não é assim? Quando vê outra, mas quando vê adventista, o que ele faz? Adventista é como se fosse o herege, entendeu? Como se fosse o Judas. Eles viram a cara. Uma boa parte, né? E você que tem experiência nessa, você vai perceber, né? Você vê, muitas pessoas são dessa forma. Consideram a religião deles superior. E acusam os adventistas de dizer que querem se achar superiores. Eu recebo na minha casa testemunha de Jeová, mormon. Já tive diálogo com os mormons, testemunha de Jeová. Já tive com a assembleiana, com batista, com essas igrejas neopentecostais. Todos esses tive contato, conversei, estudei. E estudo a hora que eles quiserem. Mas eu já cheguei em casa para dar estudo bíblico. E eu comecei a dar o estudo bíblico, mais ou menos no quinto por sexto estudo. A pessoa chegou para mim e disse assim, o pastor da nossa igreja disse que você não viesse mais não. Disse, como é? Disse, mas você quer o estudo? Disse, eu quero. E você? Disse, eu estou gostando. Mas o pastor da nossa igreja disse para a gente que a gente tem que seguir os líderes, não é? E ele disse que não era para a gente cuidar com vocês mais não. Ou seja, que tipo de preconceito? Está entendendo? Na hora que disser assim, eu vou receber um assembleano na minha casa, vou receber um batista, pode vir lá em casa.
eles não aguentam muito tempo não, porque a gente começa a ler a Bíblia, né? Começa a ler a Bíblia, termina correndo. Mas, e eu acredito que deve ser exatamente por isso, né, que muitos deles não querem, né, que o adventista chegue lá para conversar. Que o adventista mesmo, que é conhecedor das suas raízes, ele não abre para nenhum tipo de religião, entendeu? Para nenhum tipo de pessoa que chegue com ar de superioridade. Porque a superioridade do servo de Deus, do filho de Deus, não é na sua postura, mas é sim a autoridade que vem de onde? Da palavra de Deus, entendeu? Eu não vou chegar para uma pessoa e dizer assim, você está errado e eu estou certo. Eu vou dizer assim, abra a Bíblia em tal lugar e vamos ver. Entendeu? Tem autoridade maior do que essa? Não, é porque eu sou assim e assim. Uma vez eu estava conversando com um pastor da Assembleia de Deus. Aí ele chegou com a Bíblia dele, uma Bíblia bem grossa, né? Aí chegou lá, aí disse, aqui está dizendo tal. Nós estamos respeitando o domingo, porque é em memória da ressurreição de Jesus, que ressuscitou no domingo. Aqui foi escrito, aí ele estava citando um comentário que tinha na Bíblia dele, que foi escrito por um pastor, entendeu? Aí eu disse, irmão, isso aí está na Bíblia sua, está aqui. Mas não era da Bíblia, era o quê? Era um comentário de um pastor que tinha na Bíblia dele. Aí ele foi e disse a mim assim, se um homem desse estiver errado, você acha que um homem desse pode estar errado? Um homem que as próprias palavras dele estão aqui escrito na Bíblia? Aí disse, se ele está errado, eu não sei. Eu só sei que o que ele falou não tem o mesmo peso que a palavra de Deus tem. Eu mostrei ao senhor aqui 10 passagens que falam do sábado. O senhor mostrou um texto de um pastor falando sobre o domingo, né? Que é uma coisa extra bíblica, não é uma coisa que está na Bíblia. Ah, pois a nossa conversa não dá certo, não dá mesmo não. Não tem como continuar mesmo. Ou seja, a autoridade, a grandeza não é de você se impor pela força. É de você simplesmente citar o que a palavra de Deus diz. E era isso que Jesus dizia, né? Jesus falou assim, vocês observam que o mundo é desse jeito. É um judeu querendo ser superior aos gregos, aos romanos querendo ser superior aos judeus. Aí os judeus com aquela... Os judeus eles têm aquele orgulho, né? De dizer assim, nós somos o povo escolhido e nós temos uma promessa de um profeta que vem nos libertar e nós vamos derrotar todos os outros. E Jesus disse, não será assim entre vós. Pelo contrário, aquele que entre vós quiser ser o maior, seja esse o que vos sirva. Vocês observam, quem é a pessoa mais importante na casa? É a pessoa que está sentada na mesa ou é a pessoa que está entregando a comida? Qual é das duas que é a mais importante? Aí Jesus disse assim, entre vocês, eu sou como aquele que está servindo. Porque eu vim não para ser servido, mas para servir. Aí ele pegou uma criança, né? Aí disse, olha aqui, se você não se tornar como uma criança, humilde, né? Simples, jamais entrarei no reino dos céus. Jamais vocês entrarão no reino de Deus. Se tiver esse interesse, né? De querer ser superior aos outros. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, né? Que cada um de vós tenha em conta o que é dos outros e não apenas o que é de si mesmo. Isso é difícil de fazer. Porque Cristo, o próprio Deus, né, que é Jesus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e vivendo uma vida de limitação, de pobreza, de sofrimento. Jesus, ele viveu condições extremamente desfavoráveis, como muitas das pessoas hoje na Terra têm que viver, né? Quando ele nasceu, não tinha nem onde ficar. Ou seja, isso é uma condição muito humilde, para a gente achar que é alguma coisa, que quer alguma coisa. Você observar, irmãos, que esse pensamento de querer ser algo, de querer ser superior,
foi o pensamento que ocasionou uma desarmonia no céu. Surgiu no coração de Lúcifer, né? Ele diz assim, serei semelhante ao Altíssimo, está escrito lá em Isaías, né? Quer dizer, se Lúcifer realmente quisesse ser semelhante ao Altíssimo, o que é que ele deveria fazer? Se humilhar, porque foi isso que Jesus fez, está entendendo? Mas ele queria ser semelhante ao Altíssimo apenas no seu poder, e não no seu caráter. Porque se ele se assemelha a Deus em seu caráter, o que é que ele iria fazer? Servir, assim como Jesus fez. Jesus nos mostrou realmente qual é a grandeza de Deus. É a humildade, é o amor, é o sacrifício. Ele disse assim, não existe amor maior do que esse, do que alguém dar a sua vida em favor dos seus amigos. E Lúcifer queria a posição de Deus a todo custo, né? E aquilo causou um problema tão grande no céu, que causou um vazio no céu, sabia? Existiam muitos anjos ali que cantavam, que louvavam no ambiente celestial. E aqueles anjos tiveram que ser expulsos por causa disso. Você pensou? Que confusão terrível. Por causa desse sentimento de grandeza, entendeu? De querer ser superior aos outros. E onde que é que a influência do inimigo atue, esse mesmo espírito e essa mesma confusão vai existir. Essa disputa por posição, por quem é o maior. Até na igreja existe isso, né? A nossa igreja ela tem uma estrutura organizacional que até em certo ponto favorece isso. Tem presidente disso, presidente daquilo, presidente de divisão, presidente de união, né? E existem homens, né, que ficam nessas posições que eles fazem questão de se perpetuar no poder. Passam 10, 15, se pudesse eles passavam a vida toda naquela posição, não sai de jeito nenhum. Tem uma coisa errada. Aqui no nosso distrito você observa que os pastores, né, passam no máximo 3 anos, né, aqui. Você vê, esse pastor que chegou agora aí, chegou no começo do ano, não foi? Não, no final do ano passado. 2020, 2022, 2023 para 2024. Mais tardar, ele já está indo para outro lugar. É isso, entendeu? Para que o quê? Para que o pastor compreenda que ele não passa de um servo, entendeu? De uma pessoa que é usada por Deus e que Deus coloca ela onde ele quiser. Mas já existem alguns pastores que sentam numa cadeira ali, numa presidência de uma associação, que não tem quem tire eles dali. E se uma pessoa se levantar para questionar aquilo, aquela pessoa simplesmente é aniquilada. E é uma coisa que sempre vai estar errada, por mais que seja um pastor que esteja fazendo. Né? A palavra de Deus é clara. Aquele que quiser ser o maior entre vós, seja esse que vos sirva. Você observa que toda posição que você tem, né? Ela tem os privilégios, né? E quanto mais alta é a posição, maiores os privilégios, não é? Estava vendo lá um pastor lá que a posição dele dava direito de ele morar num condomínio de luxo, cuja mensalidade era 10 mil reais. Para ele morar naquele condomínio de luxo, pago e sustentado com os dízimos dos irmãos. Observe, você jamais vai concordar que uma coisa dessa esteja certa. Você está entendendo? Que as pessoas vivam bem, né? Com certeza deve viver bem. Mas deve-se levar em consideração a justiça, a humildade, né? E os princípios do reino. Aquele que quiser ser o maior entre vós, seja esse que vos sirva. Diversas vezes na palavra de Deus aparece essa expressão, né? O maior. Por exemplo, na história de Jó, diz que Jó era o maior dos homens que havia na sua época. Ou seja, ele era o maior em todos os sentidos. Ele era o maior no princípio econômico, tinha muito dinheiro. Ele era o maior na questão da autoridade, porque ele era uma pessoa muito influente. Ele era o maior também na sua família, que ele tinha 10 filhos, significava uma pessoa também que tinha bênção na família. 10 filhos. Ele era o maior também entre os patrões, que era o patrão mais bem respeitado.
E ele era o maior também na sua religião, porque ele era a pessoa mais fiel que havia. A pessoa, que coisa maravilhosa. Existem pessoas que você observa que elas têm dinheiro, né? Mas na parte religiosa elas estão, ó, não é? Uma derrota completa. E qual é a vantagem que tem? Você ter dinheiro e na fé você ter... Existem pessoas que têm dinheiro, né, assim? Mas na família é pensão disso, pensão daquilo, né, assim? De que adianta você ter dinheiro se a sua vida é uma derrota nesse sentido? Tem uma frase que diz assim, né? Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. E aí a palavra de Deus vem, né, falando de Jó, que era um homem íntegro, reto, era o maior. Ou seja, positivamente dele, né? Fala, depois Jesus lá no Novo Testamento começa falando. Vamos até ler essa passagem para você entender bem. É em Mateus também. Abra aí a sua Bíblia em Mateus. Já está em Mateus aí, né? Que a gente leu. Em Lucas, é? É Mateus 12. Mateus. Deixa eu ver aqui se é 12 ou é 11. Mateus 11, 11. Achou aí? Mateus 11, capítulo 11, verso 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ora, diante de Deus, quem foi o maior homem? João Batista. Nasceu de mulher, não teve maior do que ele. Mas diante dos homens, quem era João Batista? Era um homem exaltado ou um homem humilde? Diante das pessoas. Quem era João Batista? Era um homem de posição ou era um homem humilde? Era um homem que vivia vagando, né? De lugar a lugar. Mas diante de Deus ele era o quê? Ele era um dos maiores ou era o maior? O maior. Já pensou? Não. Observe. Será que é diferente em nossa época? Será que hoje, de repente, é um tempo diferente em que aqueles que são importantes para o mundo são também importantes para Deus? Eu acredito que não. Acredito que da mesma forma, pessoas como João Batista, pessoas como Samuel, pessoas como Pedro, pessoas como Daniel, pessoas como Amós, eram pessoas simples que você convivia assim na rua, né? E que é aquelas pessoas que as pessoas costumam dizer assim, né? Ninguém dava nada por elas, né? Ninguém dá nada por eles, né? Eram pessoas grandes diante de Deus. Essa é a verdadeira grandeza que Deus valoriza, né? É você ser grande diante dele. Que era assim João Batista, e era isso que Jesus estava querendo dizer aos discípulos. Eu sou. Jesus disse assim, diversas vezes no Evangelho, né? Jesus disse assim, eu sou maior do que Salomão, sou maior do que Abraão, sou maior do que Moisés. Jesus disse assim, Moisés vos deu o maná, né? Mas eu vos dou o verdadeiro pão da vida, ou seja, eu sou superior. No entanto, eu estou aqui lavando os pés de vocês. Não é diferente, né, da realidade do mundo? Isso é o que significa ser o maior. Na verdade, é ser o mais humilde, o mais simples. E a pessoa que realmente tem essa verdade, essa mensagem no coração, não se importa com mais nada, né? Algumas pessoas, né, quando perdem a posição, quando perdem os benefícios, elas se matam, não é? Que estava tão acostumado àquilo, se mata. Mas a pessoa que realmente sabe que é grande aos olhos de Deus, por que ela vai se preocupar, se esquentar? Né? Por que ela vai se estressar? Na televisão mostra ali aquele programa, né, o The Voice, não é assim? Onde fica uma criança, às vezes cantando, às vezes um adulto, né? Tem o The Voice Kids, que é de criança, e tem o The Voice de adultos. Aí a pessoa, quando canta muito bem, todos batem palmas e diz, você ganhou, né? Você passou de fase. Você chegou a tal grau. E a pessoa tem a tendência de se achar realmente que é alguma coisa, que é um grande cantor, que é isso, que é aquilo, né? No reino de Deus,
ser uma pessoa de talento, cantor, não é uma pessoa que chama a atenção das pessoas, é uma pessoa que agrada a Deus. Não, aqui, o adventista chega aqui, prega, né? Desagrada 20, agrada 5. Ah, esse cara aí não é um grande pregador, não é um grande pastor. Mas se ele agradou a Deus, fechou a conta, entendeu? Se ele está de acordo com a sua consciência, servindo a Deus, por que ele vai se preocupar com quem não concorda com ele? Eu e Deus somos maioria absoluta. Eu e Deus, você e Deus, a maioria absoluta. Ou seja, sua consciência. Existem irmãos na igreja que são assim. Entenda bem o que eu estou querendo dizer. Algumas pessoas dizem assim, não, hoje eu não vou pregar na igreja não, que só tem 5 pessoas. Parece que ela vai pregar para as pessoas admirar, não é? Pregar para 30, eu só vou pregar quando tiver 50 pessoas na igreja. Às vezes a pessoa vai cantar aqui na frente, né? Eu não vou cantar hoje na quarta-feira, só tinha 5 irmãos na igreja, não vou nem perder meu tempo. Gastar minha energia, né? Gastar minha voz. Só tinha 5 pessoas. Entenda bem. Você está vindo para a igreja cantar para as pessoas admirar. Você está vindo prestar um serviço de adoração a Deus. E se você tiver o seu temor e o seu coração realmente para Deus, faz diferença se tem uma pessoa, ou 100, ou 10, ou 200? Está entendendo? Não faz diferença. Se você disser assim, hoje eu vou para a igreja, vai estar só eu e Rogério lá, né? Mas se você tiver realmente um pensamento de adorar a Deus, vai fazer diferença se está eu e a senhora aqui? Ou se tem 100 pessoas aqui na igreja? É isso que a gente tem que entender e compreender. Se a gente... E porque você tem que ter a consciência, né? De que nós não estamos prestando um serviço em troca de reconhecimento das pessoas. Nós estamos prestando um serviço em resposta ao maior serviço que Deus já prestou por nós. Está entendendo? Um serviço que deve ser o melhor de nós, porque Ele já deu tudo por nós. E esse serviço, Odivane, tem que ser voltado simplesmente em agradar a Ele. Aí teve um problema aqui com a irmã, né, naquele dia que a gente discutiu com ela aqui. Porque eu falei exatamente isso para ela. Disse, a senhora, a gente coloca a senhora para cantar aqui. Ela disse que uma hora não quer, uma hora não vai, estou com isso, estou com aquilo. Eu quase que dizia na hora, mas eu não disse, né? Porque eu dizia assim, quando a senhora está com um trabalho para fazer, a sua dor de cabeça impede de ir lá fazer o trabalho que a senhora vai fazer? Impede, Adriano? Se você tiver uma dor de cabeça, impede você de fazer seu serviço lá? Não impede, tá entendendo? Mas a gente acha que para Deus tudo justifica, né? Não, eu estou com a dor, estou com isso, estou com aquilo, não vou. E as pessoas ainda acham ruim se você disser. Mas observe pela lógica, né? Observe pela lógica. A mesma coisa do dízimo, né? A gente diz assim, não, eu vou pagar minha conta a fulano, que fulano vai me cobrar. Mas não vou pagar o dízimo agora não, que Deus não me cobra, né? Não é assim? Mas o que é pior, dever ao ser humano ou dever a Deus? O que é pior? Dever a Deus é muito pior. Entenda bem, irmãos. O princípio da palavra de Deus é isso. Nós estamos na presença de Deus, na igreja. Eu tive um temor muito grande quando eu cheguei aqui na igreja, porque eu tinha um comportamento assim. Eu chegava na igreja, emburacava aqui para dentro, aí começava a mexer numa coisa e outra. Aí Deus começou a me dar uns estalos assim, né? Na mente. Primeira coisa que você chega na casa de alguém, o que é que você faz? Chama o dono. Já imaginou, Leda, que se eu chego na tua casa em buraco lá pro muro? Não é estranho? Sem falar ninguém? Olha, lá na minha vizinhança lá, tinha um rapaz que ele pegava lavagem, né? Ele pegava lavagem lá, nas casas, né? Aí chegou um dia que ele vinha emaconhado. Ele chegou na casa do rapaz lá, e em vez de pedir a lavagem do rapaz, ele simplesmente emburacou na casa do cara, não deu nem bom dia, né? Foi lá pro muro. Pegou a lavagem, aí o cara disse, bom dia. Aí ele só fez sair com a lavagem e botou lá dentro. Emaconhado, né? Aí eu fiquei pensando, será que eu tô meio emaconhado também? Porque às vezes eu chego na igreja desse jeito, né?
Chega na igreja, em buraco lá pra dentro, aí mexe pra cá, pra lá. Aí diz, olha, freia aí, rapaz. Você chegou na igreja, a igreja também tem um dono, assim como na sua casa tem um dono. Não é? Não, aqui é um lugarzinho pequeno, tem umas cadeirinhas assim, você pensa que não tem ninguém, mas onde se invoca o nome de Deus, Deus está ali. Você está entendendo? Não, o pastor não está aí não, mas tem uma pessoa lendo a Bíblia, Deus está ali. Como é que você deve se comportar na presença de Deus? Entendeu? Assim que você chega na igreja, ó, coloca logo o joelho no chão, né? Senhor Deus, o Senhor já poderia me matar porque eu sou pecador, mas que o Senhor me perdoe e me ajuda a escapar hoje. Para eu ler aqui a Bíblia, que eu estou querendo ler. E em todo lugar que você for, né? Onde se prega a palavra de Deus, né? Tem que ser esse temor. Às vezes você pensa, as pessoas são erradas, o pastor é isso, o pastor é ladrão, o pastor é aquilo. Mas Deus trabalha em todo lugar, sabia? Não? Trabalha. E a gente tem que ter temor e reverência no nome de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. O clima está frio, eu pensava que era cedo, hein, mas já é 20 para as 12, né, Brasil? E vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra nessa manhã. Aprendemos sobre a grandeza que o Senhor realmente dá valor. Ser o maior no reino de Deus é ser humilde, servir. Nós vivemos numa realidade onde nós temos que lutar contra esse sentimento terrível que gira dentro do nosso coração. O sentimento de grandeza, de querer ter posição e superioridade. O mundo vive constantemente estimulando isso em nós. Somente o Teu Espírito, a Tua palavra que pode quebrar essa influência terrível, nos ajudar a sermos humildes como Cristo. Não ter inveja das pessoas, desejar que as pessoas prosperem e falar como João falou, que ele cresça e que eu diminua. E que o Senhor esteja nos ajudando a ter temor, respeito e reverência. Cada um de nós pela Tua presença aqui em nosso meio. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.